Salve rapaziada, a sexta rodada da Copa do Nordeste começa hoje. Agora tem que voltar a virar a chavinha, né? O Sport jogou contra o Altos a última vez na Copa do Nordeste, venceu por 2-1 lá no Piauí, excelente resultado do Sport. E o jogo do Sport de modo geral foi um jogo decente, tá? Depois o Sport jogar a Copa do Nordeste, jogou contra o Santa Cruz os dois jogos das semifinais do Pernambucano, se classificou para a final nos pênaltis e pegou também nesse meio termo ali o Muricy e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, também nas penalidades. Agora vira a chavinha porque estamos na sexta rodada da Copa do Nordeste e naturalmente só restam 3 partidas. E o Sport ele tá brigando por essa liderança aí. O Sport tem 10 pontos, mas o River do Piauí vem logo abaixo com 9 pontos. O Vitória está bem próximo com 8. O CRB também está bem próximo com 8. O Botafogo da Paraíba também está bem próximo com 8. O Maranhão também está bem próximo com 8. O Ceará está com 7 e o América de Natal está com 4 pontos. Se a gente analisar aqui de forma bem rasa a questão da tabela, velho, do sexto colocado para o Sport a diferença é de 2 pontos. Num cenário apocalíptico que eu não projeto isso, eu acho que a chance disso acontecer é 0 praticamente, mas que existe a possibilidade. O Sport ele pode cair hoje da liderança para a sexta colocação. Não hoje exatamente, porque o Maranhão só vai jogar amanhã. Mas vocês entenderam, ao término da rodada, existe um cenário do Sport perder 5 posições na tabela, pô. Pra vocês verem como tá embolado aí ainda o grupo A da Copa do Nordeste. Mas o B não muda muita coisa não. O que muda é que o Bahia está com a diferença muito grande na liderança para o quinto colocado, por exemplo. A diferença é de 7 pontos. A do Sport a diferença é de 2 pontos. Do líder para o sexto. Do Bahia do líder para o sexto é de 8 pontos. É muita coisa. O Bahia ele tá diferente ali com a diferença para o Fortaleza de 4 pontos. Então a diferença é de mais de uma rodada, ou seja, a liderança para o Bahia nesse grupo B está muito bem encaminhada. O Fortaleza vem na segunda colocação com 8 pontos, o Altos está com 6 e aí começa a zona da confusão. A diferença do Altos para o Lanterna, que é o Itabaiana, é de 3 pontos apenas. O Altos tem 6, o Náutico tem 5, 13 tem 5, ABC tem 4, Juazeirense tem 3 e Itabaiana tem 3. Num cenário, mais uma vez, aspas, apocalíptico, o Itabaiana pode saltar da Lanterna para a terceira colocação. Lógico, num cenário muito maluco. Nem teria como, em tese, teria como, né? Porque o Itabaiana iria 2 vitórias e o Altos tem 1. Então, sim, existe esse cenário apocalíptico, tá? Dito isso, eu sei que não é provável acontecer. Só para colocar o ponto aqui de como está embolado ainda essa Copa do Nordeste e a fase de grupos. E aí vamos lá, CRB e Juazeirense. Para quem é do grupo A, secar o CRB. Já fiz a análise completa aqui do cenário do CRB nessa temporada da Copa do Nordeste, nessas últimas 3 rodadas. O CRB ele tem uma tabela de certo modo interessante para brigar pela liderança do grupo A ainda, tá? Mesmo o CRB estando em quarto, ele tem uma tabela bem mais acessível do que a do Vitória. Mesmo o Vitória estando em terceiro e tendo um elenco melhor do que o CRB ele tem uma tabela mais tranquila. Então é bom a gente se ligar ali e secar um pouquinho o CRB, que vai jogar às 7 horas contra a Juazeirense. Lógico, quem é do grupo B vai torcer para o CRB. Quem é do grupo A vai torcer para a galera do grupo B, que nesse caso é a Juazeirense. River do Piauí e Altos, mais um confronto ali que aspas é um clássico, né? O Altos é do Piauí e o River também, então vamos colocar esse confronto aí como um clássico. Nem sei exatamente se é um clássico mesmo, mas deve ser. Se não for, finge que é. Ó, o River do Piauí é o seguinte. Suposição aqui, tá, gente? Eu torço pro Sport, vocês estão vendo. Se o Sport ganhar do Náutico hoje, suposição, que eu acho que vai acontecer inclusive, o River do Piauí, é bom torcer pro River ganhar ou pelo menos empatar, porque o River ganhando hoje, ele automaticamente vai eliminar alguém aí, irmão. Ou ele vai eliminar o CRB futuramente, ou ele vai eliminar o Ceará, que está na Berlinda, que está apenas com 6 pontos, está uma diferença até de certo ponto razoável para o próprio River, que é de 3 pontos a diferença na tabela. E aí a situação tá bem clara, o River ganhando hoje, e se tiver tropeços ali ou do CRB da vida, ou de um Ceará, ou de um Vitória, e óbvio, eu tô colocando o cenário que o Sport vença, o River ele praticamente tá garantido na próxima fase. E a tabela do River ela é mais acessível do que a de quase todo mundo aí. O River já pegou Fortaleza e Bahia. Então, nesse confronto aí, se eu tiver a perspectiva que a gente vai vencer do Náutico, que pá, é torcer pro River até vencer. Porque, pô, eu prefiro, sei lá, pegar um River numa próxima fase de mata-mata na Arena Pernambuco do que, sei lá, pegar um Vitória ou do que pegar um Ceará. Tô supondo aqui cenários, a gente é bom deixar bem claro. A América de Natal é a lanterna do grupo A, então nem fede nem cheira, vai pegar o ABC. O América de Natal, em tese, não é um candidato forte a brigar pela quarta vaga, então, aspas, tanto faz.
Mas óbvio que se for ter um vencedor, que seja o vencedor de um time do grupo B, que seria, por exemplo, um ABC da vida. Inclusive é clássico também, né? América do Natal e ABC. Me liguei nisso aqui agora, enquanto eu tava gravando o vídeo. Porque a gente foca mais nos maiores clássicos, né? Que seria Sport Náutico, Fortaleza, Ceará, Vitória e Bahia. Beleza. E aí agora a gente chega nos 3 clássicos. Transmissão desses 3 jogos aí que a gente já citou no nosso futebol /DAZN, tá? Serviço do stream. Sport Náutico, transmissão no SBT e também na DAZN e tal, nosso futebol. Fortaleza e Ceará, transmissão na ESPN, também pelo nosso futebol. Bahia e Vitória, transmissão pelo SBT, tá? E agora, gente, a gente vai começar a análise da questão do quem é mais favorito nesses 3 clássicos aí. Sport, Fortaleza ou Bahia? Ou será que tem favoritismo ali entre Bahia e Vitória atualmente e tal? A gente começa pelo histórico, gente, é bem claro. Vamos lá. O histórico de Sport e Náutico nos últimos 10 jogos. Gente, o Náutico venceu na última rodada no Pernambucano, né, na fase de grupos, no duelo mais recente que foi nessa temporada, por 1-0. Mas assim, o Náutico venceu do Sport nem aí, irmão. Tipo assim, era um Sport que não tinha mobilização nenhuma pra partida. Era um Sport que não estava interessado no jogo. Se perdesse, ganhasse, empatasse, não fazia diferença. Era o Sport já classificado na liderança e era o Sport todo reservão. E nem era um reservão completo, porque ainda não teve Tite Ortiz, ainda não tinha o Christian Barleta. Aliás, já tinha, mas já ainda estava muito recente e tal. Não era um Sport que a gente já tem hoje, apesar de que o Sport hoje não pratica um grande futebol também não. Mas enfim, tirando esse jogo aí, mas vamos colocar no balaio. Nos últimos 10 confrontos, o Sport ele vence 7. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5, foi mal. O Sport ele vence 5, empata 4 e só perdeu 1. Nos últimos 10 confrontos o Sport só perdeu 1, gente. Pra você ver o nível assim da disparidade nas últimas temporadas de Sport Náutico. E o Sport é na divisão superior, em comparação ao Bahia e Vitória, que estão numa mesma divisão. E a disparidade de elenco de Sport e Náutico é muito grande, gente. A gente fez um mano a mano aqui, que dá tipo assim, 9-2, 10-1. E tipo assim, é um 9-2 com folgas. Pode ser que isso não se traduza em campo. Verdade, até porque o Sport não tá praticando grande futebol. Tá longe de praticar um grande futebol, inclusive. Mas o Náutico não pratica futebol. O Sport ele joga mal ali e tal. Tem jogos ridículos, tem jogos bons. Mas o Náutico, gente, ele não pratica futebol. Então assim, a diferença pra mim maior entre os clássicos seria de Sport e Náutico. Pra mim o Sport ele leva um favoritismo maior em comparação aos outros 2 clássicos. O Sport quase chegou a completar 10 jogos de invencibilidade contra o Náutico. Tipo assim, aproximadamente ali quase que 4 anos sem perder do Náutico num clássico. Eu não vejo esse histórico entre Ceará e Fortaleza. Eu não vejo esse histórico entre Bahia e Vitória. E aí vamos começar logo por Fortaleza e Ceará. Mesmo Fortaleza estando em divisões, normalmente assim, disputando competições maiores, Sul-Americana, Libertadores, em Série A normalmente sempre tem colocações melhores do que o Ceará. E o Ceará até figurando na Série B nessas últimas temporadas. Diante de todo esse contexto, mesmo assim, o Ceará leva vantagem nos últimos 10 confrontos, por exemplo. O Ceará em 2023, na temporada passada, teve 5 confrontos contra o Fortaleza. O Ceará venceu 3. Perdeu 2. Foi mal, perdeu 1 e empatou outro. Nos últimos 5 confrontos ali do ano passado, tá? Nesse ano foi 3-3. O Ceará empata a partida no último lance, praticamente do jogo. E a gente pega o histórico dos últimos 10 jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Fortaleza, ele tem 3 vitórias. O Ceará, ele tem 5. E o resto são empate. E a gente voltando aqui mais um pouquinho, o Ceará ele ainda continua levando a vantagem. Então assim, mesmo o Ceará normalmente figurando, sendo menos protagonista do que o Fortaleza na temporada de um modo geral, o Ceará ele vence mais confrontos, mais clássicos do que o Fortaleza. E aí você vê o equilíbrio que é lá o Clássico Rei. No Bavi, a gente viu recentemente o Vitória vencer do Bahia por 3-2. Grande jogo que o Vitória fez, inclusive. Talvez o melhor jogo na temporada diante da dificuldade do adversário. O Vitória conseguiu se impor muito bem, principalmente no segundo tempo. Fisicamente com o meio campo que engoliu a equipe do Bahia. O Vitória abre o placar, sofre a virada, depois vira e consegue vencer o Bavi. E se a gente pegar o histórico ali, é um histórico de muitos empates, vamos pegar aqui esses 3, 6, 9, 11 confrontos, tem 6 empates. São 2 vitórias do Bahia e 3 vitórias do Vitória. Mesmo Vitória na Série C, mesmo Vitória na Série B, brigando para não cair para C, mesmo o Bahia quase que sempre aí estando bem melhor do que o Vitória, financeiramente falando, em relação a investimento, elenco, treinador, estrutura, tudo.
Mesmo o Bahia estando bem melhor nas últimas temporadas, isso não se traduz muito nos números de duelos vencidos, um contra o outro ali quando tem clássicos. Só para pegar esse ponto que vale a pena ser frisado. Eu sei que a galera vai comentar, mas naquela final deu Bahia, não sei o que. Beleza, mas eu tô pegando friamente aqui os confrontos. O Vitória leva vantagem nos últimos 11 confrontos. Beleza que quando a gente desce, o Bahia leva vantagem, sim. Eu tô pegando aqui só um recorte rápido, tá, gente? Peguei um recorte ali de uma média de 10 jogos. E aqui até pelo gol, eu sei que essas fontes não é a mais confiável, até porque ele despreza alguns outros confrontos que tem ali e tal, historicamente. Ele bota as notas aqui. A gente sabe disso. Mas só pelo histórico do gol, o Vitória leva vantagem aqui de 56 a 42. No Clássico Rei, no Clássico dos Clássicos foi mal, o Sport leva vantagem com 21 vitórias a mais. E no Clássico Rei, o Ceará ele leva vantagem com 50 vitórias, 60 empates e 44 derrotas, tá? Então só para pegar todo esse contexto aí. Dito isso, óbvio que pra mim a lógica é que o Sport vença hoje. Fortaleza e Ceará, irmão, eu não sei. De verdade, eu já desisti de palpitar assim com convicção que vai acontecer nesse tipo de clássico. E Bahia e Vitória a mesma coisa. O modelo de jogo do Léo Condé pode se encaixar perfeitamente contra o Bahia. E isso a gente já viu acontecendo no Barradão. O Vitória hoje pode ser perfeito contra o Bahia no Barradão, na Fonte Nova. A gente sabe que na Fonte Nova hoje vai ter o apoio massivo da torcida do Bahia, diferentemente do que aconteceu no Barradão, que teve o apoio massivo da torcida do Vitória. O Vitória estava jogando seus domínios. O Vitória fora de casa não convence muita gente ainda, mas é um time mais encorpado, é um time que está jogando mais bola do que jogou mais ou menos 3, 4 semanas atrás. O Vitória, quando pegou o Bahia no início na fase de grupos lá do Campeonato Baiano, era um Vitória que naquele momento não jogava nada, gente. Tava muito mal. E a partir dali o Vitória começa a jogar um pouco mais na temporada e consegue evoluir um pouco mais também. Tava mal no Campeonato Baiano, dentro das possibilidades. E tava mal na Copa do Nordeste também. Agora já deu um salto bem melhor de qualidade. Tá na final do Campeonato Baiano e vai ter o Bavi no Campeonato Baiano. E tá se recuperando aí na Copa do Nordeste também. A gente vai fazer algo mais específico depois sobre o mano a mano entre Fortaleza e Ceará e Bahia e Vitória, tá? O Bahia, pelo fator Fonte Nova, apoio da torcida e no papel ter um elenco mais qualificado do que o Vitória e até tá mais encorpado do que foi o próprio Bahia também lá no Barradão, você coloca um leve favoritismo ali pro Bahia, tipo assim 55-45. Mas futebol é jogado, Bavi é imprevisível, a loucura total e vai ser muito apertado isso aí. O Bahia quer dar reviravolta, quer dar a volta por cima do que aconteceu lá no Campeonato Baiano, quer vencer esse jogo aí pra dar resposta pro torcedor e óbvio não deixar o Vitória aí barato, não deixar a torcida do Vitória só tirando sarro que já venceu, mesmo sem grana, do Tostão venceu do milhão e tal, toda aquela tiração de sarro e aquela provocação, tá? Só pra complementar aqui, existe um cenário bem claro de o Sport vencendo hoje, ele poder até disparar na liderança, abrir ali uns 3, 4 pontos pro vice-líder, que pode ser o Vitória, ou o CRB, ou o River. Agora o Sport tem que fazer esse papel, tá? Porque é um cenário bem claro de vários times poderem tropeçar nessa rodada. E amanhã tem 3 contra o Botafogo e Itabaiana contra o Maranhão. Isso aí é um papo pra depois, tá? Só pra pegar todo o panorama aqui da rodada, tá, gente? E trazer pra vocês todo o contexto aí dessa rodada da Copa do Nordeste. Abraço aí pra todo mundo, a gente tá de volta mais tarde.